Essa máquina funciona com 220 volts, pino padrão brasileiro, pino de 20 amperes. Ele é um pouco mais grosso do que o utilizado em casa tradicionalmente. Então verifique a instalação da escola, vê se a rede está aguentando 20 amperes, está tudo preparado para 20 amperes e adapta se não tiver esse padrão na escola. Repetindo, 220 volts, 20 amperes. Continuando na parte de alimentação, aqui do lado esquerdo da bancada temos o painel de comando da bancada. Abrindo essa porta, temos vários componentes elétricos. Para o usuário, o principal seria esse daqui. Esse daqui é o disjuntor geral. Então, antes de ligar a bancada, além de plugar na tomada, tem que verificar se esse disjuntor de proteção está acionado. Os outros componentes pode ser verificado para que serve no esquema elétrico, mas a princípio para o usuário apenas esse disjuntor já é suficiente. A trava da porta não tem chave, qualquer moeda ou chave especial sem segredo é o suficiente para abrir isso daqui. Os alunos não precisam ter acesso a essa caixa de comando, mas os professores precisam saber da existência desse disjuntor. Próximo passo para a energização está aqui nesse painel de comando que está do lado esquerdo da bancada. Então, na base do motor tem esse botão de emergência. Então verifique se ele não está acionado. Para liberar o funcionamento, gira para a esquerda e solta. Em caso de emergência, pressione isso daqui que a parte elétrica do equipamento vai ser desacionada. Verificou? Aqui mesma coisa. Verificou, está liberado o botão de emergência? Então vamos para a partida no motor. Ligando essa chave aqui, essa lâmpada deve acionar caso tudo esteja acionado conforme citado anteriormente, ou seja, plugado na tomada, disjuntor ligado e os dois botões de emergências liberados. Acionou essa chave, esse LED esse sinaleiro está aceso, quer dizer que o sistema está energizado. Exemplificando a ligação, vou acionar a chave, ligou o LED. Para dar partida no motor, depois vamos ver o que é necessário para dar a partida, mas falando eletricamente, pressionando aqui, o motor dá a partida. Então, estou pressionando aqui, olha o que acontece com o motor, ele dá o arranque no motor de combustão interna. Então, aciona-se o motor elétrico, dá o arranque no motor mecânico. Quando esse botão é solto, o que acontece? O motor de partida, o motor elétrico, vai funcionar como freio, como carga. E como essa carga vai funcionar? Ajustando esse potenciômetro do mínimo para o máximo. Então é interessante, quando der a partida no motor mecânico, coloque esse potenciômetro na posição mínima, para a esquerda. Dá a partida no motor. Quando soltou, aquele motor já está funcionando como freio. Aí você vai aumentando o torque, a carga que você quer colocar no motor a combustão. Componentes da base. Então, essa base amarela, esse motor, esse conjunto aqui fazem parte da base do sistema de combustão. Esse motor aqui é acessório, então
vamos falar somente da base. Como nós falamos, aqui está o botão de emergência. Esse componente aqui é uma célula de carga. Então, para transporte, é interessante desconectar aqui. Então, quando o equipamento estiver chegando na escola, vai estar desconectado isso. Então, basta encaixar essa parte metálica, parafusar aqui e seu sistema está pronto para uso. O que mais que nós temos aqui? Esse daqui é um motor elétrico, é um motor elétrico de corrente contínua que vai servir tanto para a partida do motor a combustão, quanto para aplicar carga nesse motor a combustão. As especificações dele é um motor corrente contínua, 10 cavalos, no máximo 3.600 RPM, a tensão é 180 volts, corrente contínua, tanto para campo quanto para armadura. Essas informações são mais por curiosidade, o usuário não vai precisar saber disso, tá? A corrente que ele suporta 45 amperes, corrente de armadura, IP23, isolação F, então todas essas informações estão aqui na plaquinha. Esse componente aqui em especial, ele é um ventilador Siroco, então ele vai estar ligado sempre, refrigerando o motor de corrente contínua para não ter sobreaquecimento. Esse gancho ele pode ser utilizado para... O Everton, qual é o nome disso aqui? Anilha, anel? Essa peça? Marcelo, como que é o nome desse? Ilhós. Então, retificando, esse ilhós pode ser utilizado para transportar o equipamento. Para transportar toda essa base, é importante, tem que ser desconectado o motor a combustão. Tá? Vai ficar mais fácil e menos perigoso o transporte. Nesse canto aqui nós temos um encoder. Esse encoder ele vai falar para o sistema de aquisição de dados o RPM que está o sistema. Muito cuidado, ele é um componente muito frágil, então se na hora do transporte for pegar por aqui, você com certeza vai danificar o sistema. Tem aqui os pés antivibratórios. E aqui nós temos a saída dos gases, dos motores a combustão. Então o ideal é que a escola tenha esse tipo de encanamento para conectar aqui e jogar os gases para fora do laboratório. Esse acoplamento deve ter que ser feito ajustando o motor, aproximando o máximo aqui até as faces encostarem e pegar o anel elástico e vir colocando nos sugos. Se não der, dá uma batidinha, volta um pouquinho para trás. Isso também requer um pouco de alinhamento. Se tiver desalinhado, o anel elástico não entra. O importante é colocar antes a proteção do anel elástico, senão depois você não vai precisar colocar. Aqui em cima tem uns furos guias, onde você vai apertar com a ala e assim está feito o acoplamento. Após ter colocado esse acoplamento, verifique o alinhamento melhor possível. Quanto melhor for o alinhamento mecânico entre o eixo do motor a combustão e o eixo do motor elétrico, maior a durabilidade do equipamento. Feito isso,
apertou o anel, fixou isso daqui, obrigatoriamente coloque a proteção mecânica. Antes disso, fez o alinhamento, apertou aqui, tem esses 4 parafusos na base do motor mecânico. Então fixa esses parafusos, senão ele vai se deslocar. Então fixou a base do motor, fixou o anel elástico, coloque a proteção mecânica. 4 parafusos, seu sistema está pronto para uso. Jamais funcione o sistema sem essa proteção mecânica. Risco de enrolar avental, cabelo, risco de estourar essa peça, atingir o olho de algum usuário. Então, isso daqui é sua segurança. Montado, o sistema finalmente está pronto para ser utilizado. Uma vez o motor fixado, alinhado e colocado a proteção, o próximo passo é verificar o sistema de exaustão dele. Então, aqui logo no escapamento tem esse conector, esse encaixe, e tem essa mangueira que vai levar os gases para fora do laboratório. Então aqui é simples. Encaixou, abaixou essas 2 travas, o sistema está pronto para usar. Atenção, esse sistema de exaustão, como qualquer exaustão de motor a combustão, esquenta muito. Então, para segurança, depois de fechado, encaixado, coloca a manta para proteger o usuário. Se algum aluno, algum usuário encostar isso daqui sem a manta por cima, se encostar a mão, pode acontecer queimaduras graves. Então, muita atenção, professor, muita atenção, usuário, na hora de colocar as proteções necessárias aqui na exaustão de ar. Componentes do motor a diesel. Além do que você vai ver no próprio manual do motor, que é onde está o bico, acelerador, esse tipo de coisa, alguns componentes foram colocados externamente para fazer a monitoração do motor. Então, por exemplo, esse daqui é o motor a diesel, 10 cavalos. Tá? Ele também funciona com biodiesel. Os componentes colocados externamente foram: aqui na entrada de ar nós temos uma sonda de pressão e temperatura de ar. Então esse daqui é o sensor MAP, vai medir a quantidade de ar que está entrando no motor. E temos aqui também o sensor de temperatura. Ele está ligado o mais próximo possível do bloco do motor. Então aqui nós conseguimos medir qual que é a temperatura do motor. Os outros componentes vamos observar no próprio manual do motor. Procedimento para ligar o motor a diesel. Então, primeira coisa, vamos verificar óleo, combustível, esse tipo de coisa conforme o manual fala. Mas partindo para o que interessa, deixa o acelerador mais ou menos na metade do curso ou um pouco mais. Abra a válvula aqui de combustível. Abaixa essa alavanca. Ela trava. Agora o motor está preparado para dar a partida, conforme aquele procedimento. Energiza, pressiona o botão lá, ele deve partir. Aqui nós temos o motor a gasolina, aqui 13 cavalos, 4 tempos. Motor a gasolina, ele é flex, então você pode usar tanto álcool quanto a gasolina. Os componentes deles, que
foram colocados. Esse daqui no escapamento é o sensor lambda, que vai medir a quantidade de oxigênio de saída. Desculpa a mistura, se está pobre, se está rica. Aqui foi colocado o sensor de temperatura, para medir a temperatura do motor. E aqui no coletor, logo abaixo do filtro, foi colocado o motor MAP, para medir o volume de ar que está entrando. Procedimento de partida dele: nós temos aqui no coletor, na entrada de ar, nós temos o afogador. Então é necessário, principalmente se estiver usando álcool, puxar o afogador, deixar mais ou menos na metade, é a dica que eu dou. E aqui, abrir a válvula de combustível, tem a setinha que ele está falando ON. Acelera um pouco para ele dar a partida e o motor está pronto para ser ligado. Para desligar, quando ele ligou, aí sim esquentou um pouquinho, você vai poder desligar, fechar aqui baixar o afogador para ele funcionar normalmente. Para desligar, corta o combustível, baixa o acelerador e ele desliga naturalmente. Ainda na parte dos componentes do sistema, esse componente é colocado logo abaixo da bancada. Ele é um banco de resistores. A ideia dele é auxiliar na partida do motor e servir como carga quando o motor elétrico está na posição carga. Então toda a carga que ele consumir do motor a combustão